São 8h30 e hoje, numa edição especial do programa Sob Escuta da Rádio Observador, o convidado é o presidente do PSD, Rui Rio, para uma entrevista conduzida por Miguel Pinheiro, Pedro Benevides e Rita Diniz. Rádio Observador. Aconteça o que acontecer. Bem-vindos a esta emissão especial do Sob Escuta, o programa de grande entrevista da Rádio Observador. Hoje com o Rui Rio, presidente do PSD. Bem-vindo. Agora que os primeiros grandes fogos do ano estão apagados, felizmente, penso que já tem liberdade para falar um bocadinho sobre o que é que aconteceu. O que é que acha que o Governo não fez e devia ter feito para evitar a repetição dos fogos a esta escala? Muito bem. Bom dia. Bem, agora já posso falar, efetivamente. Eu acho que não é de bom tom, quando nós estamos no auge dos incêndios, não só ir lá visitar, porque temos consciência que não vamos ajudar nada, não é? É evidente que, como líder da oposição, eu podia ir para lá, para o meio das chamas, pôr-me a gritar contra o Governo, até podia pôr um capacete de bombeiro, ainda ficava o decor mais bem feito, mas isso era uma falta de respeito completa pelas vítimas e pelos próprios bombeiros que andam a lutar. Portanto, eu acho que isso não deve ser feito, e hoje em dia acho que isso fez escola, já ninguém faz isso e compreende-se isso. Bom, mas aí já posso dizer uma coisa, mas toda a gente faz isso, mas o Primeiro-Ministro, por exemplo, não se coibiu de criticar os autarcas com as matas e as florestas ainda a arder. E, portanto, desde já tenho aqui uma crítica minha. Eu entendo que aquilo que é o meu comportamento devia ser transversal a todos e, portanto, também transversal ao Ministro da Administração Interna e transversal ao Primeiro-Ministro. E, portanto, não vi com bons olhos, assim se pode dizer, que o Governo começasse a sacudir a água do capote, ainda os incêndios estavam a decorrer, dizendo que a responsabilidade não é dele, a responsabilidade é dos autarcas. E até foi especialmente violento com a autarca do PSD, não é? O Presidente da Câmara de Mação. Com o da Sertã não foi, com o de Vila Rei assim, e depois com o de Mação bastante. Houve um tratamento diferenciado? Bom, ele relativamente ao de Mação vem dizer, aqui neste caso penso que o Ministro da Administração Interna vem dizer que ele não tinha o plano de emergência preparado. Vamos lá ver. Mas o plano de emergência, aqui tem diversas vertentes. O plano de emergência não tem nada a ver com o combate às chamas, tem a ver com a resposta que damos perante a calamidade. Portanto, a agilização dos meios disponíveis para ajudar as pessoas, não é? Ponto 1. Ponto 2, o programa de emergência já estava para aprovação no Governo desde fevereiro. Certo. E depois ainda por cima foi aprovado no dia dos incêndios, que é tal coincidência que o Presidente da Câmara de Mação fala. E depois também temos de ter consciência que há um exagero da parte do Governo ao responsabilizar a ausência do plano de emergência para uma coisa que ele não serve, que é para o combate às chamas, e por outro lado, num concelho como Mação, infelizmente, aquilo está de tal maneira automatizado, e é um concelho pequenino, que automaticamente tudo se põe rapidamente a funcionar no sentido do socorro que é preciso prestar pelo plano de emergência. Então, Isto não quer dizer que não tenha de haver o plano de emergência. Tem. Eles também tinham um plano de emergência antigo, diga-se de passagem, que estava em vigor. Um plano de emergência no Porto ou em Lisboa não é a mesma coisa que num concelho pequenino, ainda por cima que infelizmente está sempre a arder. Portanto, não é assim uma coisa que se pode, tem de existir, mas não se pode justificar a área ardida com a ausência de um plano de emergência não aprovado, nem por cima não aprovado para o Governo. Pronto. Sim. O que aconteceu exatamente é aquilo que eu vou procurar saber numa visita que vou fazer lá agora nos próximos dias. Portanto, nos próximos dias vou lá, vou reunir com os Presidentes de Câmara, não sei se irei reunir também para lá dos Presidentes de Câmara, eles me dirão se estão de posse da informação toda e me podem dar a informação toda, ou se será útil reunir com os bombeiros, seja com mais alguém, irei ver, mas vai procurar vou lá. Mais informação no terreno. Mas, mais informação na prática, a informação fundamental, porque eu aqui acabei de fazer um comentário mais à espuma dos dias, não é mais ao comentário. Mas do falou comentário, da tentativa de desresponsabilização do Governo. Exatamente. Enquanto estão a acontecer isso não preciso de ir lá, não é? Isso não preciso de ir lá. Enquanto estão a acontecer os incêndios. Mas que interpretação é que faz disso? Acha que o Governo, na verdade, não aprendeu nada ou não pôs nada em prática daquilo que tinha prometido que iria pôr em prática depois da experiência de 2017? Eu não quero ser injusto e quero ser prudente. Alguma coisa há de ter aprendido. Meu Deus, isso era. Mas aqui a questão não é se
pura e simplesmente estamos como estávamos em 2017. A questão é se nós estamos hoje como efetivamente se justifica que se deva estar, face àquilo que é a experiência de 18 e particularmente de 2017. E aquilo é isso que eu vou agora ver. No ano passado em Monchique, quando eu lá fui, a resposta foi que não. Ou seja, que houve muitas falhas no grande incêndio de 2018, que foi o de Monchique. Aquilo que eu agora vou ver nos próximos dias, quando for a Vila de Rei, Sertã, em princípio vou a Vila de Rei, que acho que há lá um ponto onde se vê bastante bem tudo o resto, portanto, as áreas ardidas, aí é que me vão contar no terreno. Agora, já me disseram, por exemplo, que, particularmente em Mação, os meios demoraram a chegar nas primeiras horas. Depois até parece que apareceram alguns meios. Mas houve aldeias que não tiveram ajuda de bombeiro nenhum, por exemplo. Bom, dito assim, automaticamente há uma crítica ao governo, às entidades que dependem do poder central. Bom, mas depois também temos de ver se havia meios para ir às aldeias todas. Imagino que é uma aldeia que não é bem uma aldeia, são 10 casas ou 12 casas. Portanto, que o governo não conseguiu responder com a eficácia devida porque a área ardida é imensa, isso parece-me evidente. O nível de responsabilidade, eu para ser sério volto a repetir, vou ter de ir lá, vou ter de ouvir e dizer o que tenho a dizer. Outra coisa é aquilo que já posso dizer e que devo dizer nesta altura, é realmente que não achei bonito, não é? O governo estar rapidamente a sacudir a água, do que Paulo costuma dizer, para cima dos autarcas, aproveitando até um certo desconhecimento das pessoas relativamente a isto, que é mais ou menos transversal à sociedade toda. Isto não é uma coisa muito clara para toda a gente, não é? Portanto, as pessoas não... Como é que a gente sabe se estavam os aviões todos, os helicópteros, se estavam os meios todos? É sempre difícil de saber. Portanto, também é fácil de chutar a responsabilidade para o lado. Isso, sinceramente, acho mal, particularmente enquanto tudo estava a decorrer. Outra das questões que se antevê que venha a complicar neste verão tem a ver com já este pré-anúncio de greve dos motoristas de transportes de mercadorias e de matérias perigosas. O Governo garante que vai haver serviços mínimos satisfatórios, é a expressão do Ministro, e tem relativizado a dimensão do problema. O líder do PSD está tranquilo, também está a relativizar ou acha que há aqui motivos para preocupação? Não, tranquilo não estou. Eu acho que tranquilo, depois da experiência que tivemos há algum tempo atrás, ninguém pode estar tranquilo porque não havia a consciência da gravidade de uma greve deste género. Portanto, tranquilo não estou de forma nenhuma. E, portanto, eu espero que seja entre as partes, e as partes não é o Governo, entre as partes, entre os trabalhadores e as entidades, a entidade patronal, e depois a mediação do Governo, que desde sempre disse que está a mediar e que até foi um êxito aquilo que conseguiu da outra vez quando a greve parou por força da intervenção do Governo. Eu espero então que o Governo tenha a eficácia devida e que consiga que no dia, aparentemente é 12 de agosto, não é que está marcado, que no dia 12 de agosto não haja aqui um problema sério no país e que, se houver greve, tenha a capacidade de definir os serviços mínimos de forma a que, enfim, que as pessoas sejam o menos lesadas. Uma greve, tudo bem, é sempre desagradável, lesa sempre, mas depois há coisas fundamentais, quer dizer, a saúde é fundamental, mas se não houver o abastecimento dos bens alimentares, por exemplo, e se a greve se prolongar e se falharem, então como é que é? Não é alimentar também? Não é fundamental? É. Portanto, eu espero que o Governo desta vez tenha tudo isso em conta, não só na intermediação entre a entidade patronal e os trabalhadores, que são privados, mas que faça essa intermediação que sempre se propôs fazer, e depois, por outro lado, na definição dos serviços mínimos, que a sociedade tenha capacidade para reagir a uma coisa destas, não é? Porque há greves e greves, mas não é lógico. Rui Rio, estamos a 2 meses das legislativas. O PSD já apresentou o seu cenário macroeconómico e está aos poucos a apresentar as suas medidas para o programa eleitoral. Mas há uma coisa que acho que ainda não ficou suficientemente clara. Imaginando que ganha as eleições e chega a São Bento, qual vai ser a sua prioridade? Isso, vamos lá ver. Tenho muitas prioridades, como é evidente. Eu diria, estabeleceria isto em diversos patamares. Há coisas que um governo, seja ele qual for, pode resolver, ou não. Um bom governo ou um mau governo. Há coisas que um governo só pode resolver se tiver uma maioria no Parlamento, e há coisas que nenhum governo com uma maioria no Parlamento, seja ela absoluta ou seja ela em coligação, pode resolver, a não ser com recurso ao apoio dos outros. Aquilo que eu considero para o futuro do país absolutamente vital é que o país um dia tenha capacidade de fazer as reformas estruturais que são absolutamente vitais para o desenvolvimento de Portugal. E isto, na classe política,
é muito difícil de fazer entender, mas eu penso que as pessoas, na rua, entre aspas, entendem exatamente aquilo que eu estou a dizer. Mas que reformas são essas? Olha, se quiser fazer a descentralização a sério, tem naturalmente de ter um acordo alargado. Se quiser fazer uma reforma da Segurança Social, tem de ter um acordo alargado. Se quiser fazer uma reforma da Justiça, tem de ter um acordo alargado. Se quiser fazer uma reforma do sistema político, tem de ter um acordo alargado. Então as suas prioridades Portanto, Não. São aquelas áreas que exigem um acordo alargado com o problema é que a resposta não é linear, por isso é que eu comecei a responder assim. Qual é a sua prioridade? Isso seria num mundo perfeito, não é? Vamos imaginar que chega e não é num mundo perfeito, não é num mundo perfeito. Isso exige não que é num mundo perfeito, o PS, por exemplo, esteja de acordo consigo. Não é num mundo perfeito, é num mundo onde as pessoas têm sensatez. A sensatez pode ser um bem escasso, mas onde as pessoas tenham alguma sensatez. É evidente que é ser sensato e dizer assim, eu quero fazer a reforma da Segurança Social com o Partido Comunista Português. Bom, o Partido Comunista Português pode ser sensato, eu posso ser sensato, e é impossível, porque estamos nos antípodas do pensamento, por exemplo. Pronto. Há outros que não é assim. Se houver sensatez, se houver equilíbrio, não é? Cada um tem as suas linhas vermelhas, mas Portugal não merece uma reforma da Segurança Social. E se um não está capaz de fazer sozinho, porque não adianta, eu faço a reforma da Segurança Social com um governo minoritário. Imagino que até consigo. Aparece um governo, passado 4 anos, destrói tudo aquilo. Estamos a falar de uma coisa que é projetada há 40, 50, 60 anos, não é? Portanto, não adianta. Deixa-me continuar, só porque a pergunta parece direta, mas ela é larga. Portanto, há problemas gravíssimos para o país que têm de ser resolvidos e que, independentemente do resultado eleitoral, deviam todos fazer isso. Depois há problemas que, se não houver maioria absoluta não é de um partido só, maioria no Parlamento, não se conseguem resolver, e outros que se conseguem resolver. Aquilo que eu diria que era a prioridade, e depois o grau de capacidade para o resolver depende da força parlamentar, acho que, acima de tudo, aquilo que as pessoas mais desejam é que haja, primeiro, melhor economia, no sentido de termos melhores empregos e melhores salários. Não é mais empregos. Mais empregos eles conseguiram. Nós temos mais empregos. Nós temos uma taxa de desemprego mais baixa. Só que ela parte dos empregos criados são precários, são muito ligados ao setor do turismo e são de perfil baixo, ou seja, salários baixos. E Portugal tem de aspirar a chegar à média europeia. Já não estou a dizer Portugal aspirar a chegar ao topo da Europa, viver como os nórdicos ou como os alemães, mas chegar à média europeia. Crescer, pelo menos, como crescem aqueles países que estão mais atrasados. E nós, mesmo quando nos comparamos com esses, estamos a crescer menos. E, portanto, aquilo que é a prioridade é conseguir uma economia mais robusta, melhores empregos, melhores salários. Porque essa mesma economia mais robusta permite também depois outra coisa em que este governo falhou, que é serviços públicos de melhor qualidade. Eu, para conseguir serviços públicos de melhor qualidade, preciso de melhor gestão, melhor capacidade de gerir os recursos disponíveis, otimização dos recursos disponíveis. Mas depois também preciso de mais recursos. Quanto mais rico é um país, melhor serviço pode prestar na saúde, nos transportes públicos, em tudo. Portanto, eu preciso de crescimento económico, eu preciso de, depois do crescimento económico, ou associado ao crescimento económico, fazer uma coisa que se chama desenvolvimento, que são duas coisas um pouco, não são diferentes, mas que são complementares. Só o crescimento não garante o desenvolvimento. E, portanto, eu tenho de crescer e tenho de me desenvolver. Portanto, este é o objetivo. A medida em que eu consigo fazer isso depende da força que eu tenho no Parlamento, em minoria ou em maioria, e depende, a médio e longo prazo, da capacidade de o país como um todo fazer ou não fazer reformas, que são nada mais, nada menos que libertar os estrangulamentos que o país tem no seu desenvolvimento. Porque senão andamos aqui a discutir se o déficit é mais 0,5 ou menos 0,5, se o IVA sobe mais 1% ou baixa 1%, se o IRS sobe 1% ou baixa 1%, se o IRC não sei o quê, andamos a discutir isto e eu penso que essa não é a ambição dos portugueses. A ambição dos portugueses é mais. Para ser mais, tem de estar cumpridos isto que eu estou a dizer. Sim, mas, de facto, no cenário macroeconómico que apresentou, essas coisas estão lá. Baixar impostos, aumentar o investimento público, reforçar a despesa corrente e tudo num cenário em que a economia cresce, mais do que até o atual governo prevê. Mas não muito mais, atenção. Certo, o tal pouquinho. Agora, se o PSD consegue fazer estas promessas e acreditar que isto vai ser possível, é porque as coisas estão a correr bem na economia, não é? Porquê é que os eleitores vão mudar se as coisas estão a correr bem, tão bem que permitem isto? Quando muito tinha de ajustar o tempo do verbo é porque vão correr bem, não é? Não, mas se isto tivesse uma desgraça, imagino que o que estivesse a dizer era bom, isto não vai ser possível tão cedo fazer nada disto. Aquilo que é preciso ver também que o crescimento económico
que nós apresentamos superior àquilo que é o do Partido Socialista deriva justamente das medidas que nós pretendemos tomar indutoras desse mesmo crescimento. Por isso é que o crescimento no primeiro e segundo ano, portanto 2020 e 2021, difere pouco ou nada daquilo que é o cenário apresentado, por exemplo, pelo Conselho das Finanças Públicas e que o PS provavelmente também apresentará, ou que está no Programa de Estabilidade, pronto, pegando por aí, não é o PS, é o Governo, mas é a mesma coisa, mas depois já consideramos um crescimento um pouco superior em 22 e em 23, que advém das medidas que logo em 20 estamos a tomar para, designadamente na área fiscal e outras áreas de apoio às empresas, que nós pretendemos com isso puxar pelo investimento, puxar pelas exportações, que não pelo consumo. O consumo vai por arrasto, é assim que deve ser, em minha opinião, e não como motor do crescimento, que acaba por ser o que acontece, não aconteceu totalmente no início da legislatura, por causa da conjuntura internacional, mas tenderá a acontecer com as políticas seguidas pelo Bloco de Esquerda, pelo PCP e pelo PS, tenderá sempre, como é redistributivo, a fazer do consumo o motor. E o consumo não deve ser o motor. O consumo deve ser o nosso objetivo. O consumo o que é? É a melhoria da nossa vida. É nós ganharmos mais, é consumirmos mais porque ganhamos mais. Isso é o que nós queremos. Mas para conseguirmos isso, temos primeiro de ter economia que o consiga. Caso contrário, eu dou cabo do endividamento externo, não é? Que foi aquilo que aconteceu antes e que trouxe a Troika a Portugal. Portanto, se eu consigo fazer um esforço para responder à sua pergunta, terei de responder assim. Porque depois, encaixado a isto, vem tudo mais. Não é? Uma das críticas que mais se ouviu, até porque falou da questão do consumo interno, e na verdade não se tem ouvido tanto o PS a falar do consumo interno como se ouviu, enfim, na campanha anterior das legislativas e sobretudo no início da legislatura. Uma das críticas que tem feito ao programa do PS, e tem-no feito em várias plataformas, é de que tem visto António Costa a copiar algumas propostas do PSD. Isso não dá aos eleitores a ideia de que, na verdade, Rui Rio e o PSD consideram que o programa do PS tem boas propostas para o país? Bom, é uma pergunta que faz sentido. Agora, é assim, o Dr. António Costa diz assim: connosco a carga fiscal não vai baixar. Disse isto há uns meses atrás. Que na altura até ele diz: connosco a carga fiscal não vai baixar. E eu na altura disse, não tinha quadro macroeconómico, comigo a carga fiscal não vai subir. E na altura vi muitos comentários, como quem diz, ele é tolo, que às vezes acham que eu sou tolo, tem assim umas coisas que não faz sentido, que não penso nas coisas, não sei. Tal, apareci aqui, caí aqui de paraquedas, não percebo nada disto. Obviamente, o que estamos a dizer coisas diferentes. Ele está a dizer que comigo a carga fiscal não desce, portanto, ou fica igual, ou quando muito sobe. E o que eu estou a dizer é que comigo subir não sobe, vai a descer, assim eu posso. Mais tarde pude dizer quanto é que vai descer, quando tive o quadro macroeconómico. Naquela altura, há uns meses atrás, não tinha o quadro macroeconómico, eu só posso dizer: a minha intenção é subir nem pensar e descer na medida do possível. Hoje, a medida do possível foi aquilo que eu disse. O que é que, entretanto, o Partido Socialista faz? Entretanto, depois de eu anunciar essa redução da carga fiscal, vem anunciar também uma redução da carga fiscal. É neste sentido que eu estou a dizer que é uma cópia. Não é uma cópia no sentido que foi olhar e copiou as linhas todas do programa, que aqui nem programa há ainda publicado, não podia fazer isso, tinha de ser as linhas todas da minha conferência de imprensa. Claro, a cópia é esta. A cópia é, por exemplo, quando nós começamos a falar na questão da natalidade e na questão das creches, é o Partido Socialista agora vir também propor soluções, no quadro da natalidade, ligada às creches. Não é agora se o apoio é dado da forma mais A ou da forma mais B. É isto que eu estou a dizer que é copiar. Nem do lado do Partido Socialista são tão primários para fazer copy-paste daquilo que nós dizemos. Então, para não é? ficar claro, não se revê naquele programa, nem acha que seja um programa de boas propostas. Para já, naturalmente, por exemplo, eles privilegiam mais o IRS, tanto quanto eu ouvi até, do que IRC. Não sei se, entretanto, não irão mudar de ideias também. Agora, a questão de fundo não é essa. É evidente que o PS pode repetir aquilo que o PST diz. Mas a verdade é que o PS esteve lá 4 anos e não fez isto, fez o seu contrário. Não é? Não viu o Partido Socialista, nem podia ver. Agarrado ao Bloco de Esquerda e ao PCP, não podia ver. Como é que podia ver o Partido Socialista a apostar nas empresas, a apostar na produtividade das empresas e na internacionalização das empresas? Tinha de imediato o Partido Comunista a dizer que estavam ligados ao grande capital, tinha logo o Bloco de Esquerda a dizer isto e aquilo, portanto, não tinham sequer formas disso. Quando disse assim: eu vou baixar o IRC. Como é que baixava o IRC? Quando muito, baixaria o IRS. E, portanto, até deu ali uns jeitos no IRS, depois subiu outras taxas de tal maneira e outros impostos que a carga fiscal subiu imenso. Portanto, o Partido Socialista pode dizer, não é, coisas parecidas com aquilo que eu digo, mas há sempre uma pergunta a fazer: então, mas por que não fizeram? Mais ainda,
Se eles estão a dizer que esta experiência, a que se chama geringonça, esta experiência com o Bloco de Esquerda, correu muito bem e é para repetir, chegou mesmo a dizer que mesmo que não precisasse, disse mesmo o secretário-geral do PS, mesmo que não precisasse, repetiria. Portanto, não precisar é sonhar com... Não, ou então precisar só de um, mas vai buscar os dois na mesma. Sei lá, não sei bem, tenho de lhe perguntar, mas ele disse isto diversas vezes. Então, se a experiência foi boa, e se é para repetir, como é que a experiência que foi boa e é para repetir vai casar agora com medidas que são o contrário do que ele fez? É por isso que, por um lado, podem fazer a pergunta que me fez, mas por outro lado a resposta é simples, que é esta. Não me respondeu de qualquer forma à pergunta, antes de ter a próxima, que é, não se revê naquele programa do PS, não acha que seja um programa de boas propostas? Naquilo, vamos lá ver, eu não peguei no programa do PS, não li o programa do PS todo, foi anunciado publicamente, naquilo que foi anunciado, e normalmente o que é anunciado é o fundamental, e ainda não terá sido tudo anunciado. Não, eu acima de tudo não confio, porque o PS teve 4 anos para o fazer e não fez. Ainda agora podia dizer, bom, mas agora vai ser diferente porque afinal isto correu muito mal, isto com o PC e com o Bloco de Esquerda não é de repetir, nunca mais. Não, diz o contrário. Em relação aos Pode salários, dizer o que quiser em termos de programa. Em relação aos salários da função pública, o que o PS disse foi que ia aumentar salários dos quadros técnicos da função pública e que os aumentos salariais iam ser mais expressivos a partir de 2021. O que é que o PSD vai fazer em relação a isso? Diz que o desafio é controlar a despesa corrente. Mas também diz que há margem para aumentos na ordem dos 800 milhões. Sim. Vai haver aumentos salariais diretos? Nós temos lá o que estava nas projeções do Conselho de Finanças Públicas, o que se chama políticas invariantes, ou seja, se nada mudar, não é? Nós temos lá isso. O valor é o mesmo. Pronto. Agora, o crescimento da despesa corrente, repare, diz que isto é muito importante. Isto que eu vou dizer, em minha opinião, naturalmente, é muito importante. Nós pegamos na margem orçamental que o crescimento económico nos dá e distribuímos da seguinte maneira. Uma parte para reduzir impostos, uma parte para aumentar o investimento público e outra parte para aumentar a despesa corrente. Portanto, a despesa corrente aumenta. Isto está repartido até para a despesa corrente, para a metade, 50%, e os outros 50% para reduzir impostos e para o investimento público. É mais ou menos isto. São 15 mil milhões, isto fica 3 e mais um bocadinho. Bom, não, 3 e 3, 6 e 7. É à volta disto, é 7. Pronto. A despesa corrente, portanto, vai subir. Só que a despesa corrente vai subir menos do que aquilo que normalmente sobe. Vamos lá ver uma coisa. Eu admito que me digam assim: estás com a melhor das intenções, mas vai ser muito difícil conter o crescimento da despesa corrente numa taxa à volta dos 2%. A minha resposta para isto é esta, muito simples. Não é fácil. Ou seja, temos de impor medidas de gestão, temos de eliminar desperdícios, temos de emagrecer, se possível, a administração pública. Temos. É difícil? É. Mas a minha pergunta, então, é outra. Como é difícil, apesar de eu saber que é assim que tem de ser, não me proponho a fazer isso e faço como aos outros. Não pode ser. Mas não responde diretamente não pode ser. à pergunta. Aliás, eu já vai haver aumentos salariais já tive diretos. a oportunidade de dizer isto em público. Se imagino que eu ganho as eleições e não consigo isso, não consigo conter a despesa pública nos 2%, com satisfação das necessidades das pessoas. Aí não reduz tanto então, impostos. Aquilo que as pessoas, pronto, são folgas, mas aquilo que as pessoas devem fazer a seguir, nas eleições seguintes, se disserem tu não serves, arranjem outro que sirva para isto. Não é dizer, então abandonamos isto e vamos pôr a despesa corrente a crescer outra vez e os impostos a crescer também. Ou seja, isto é o que o país precisa. Eu disto não tenho dúvida nenhuma. A despesa não pode estar a crescer sempre. Os impostos e empresas, quando para, tem de parar. E, portanto, tem de haver a coragem para tentar fazer isso. Eu quero fazer, eu quero ter êxito. Se não tiver, venha outro, mas que queira fazer isto. Porque o seu contrário é o que nós temos tido ao longo destes anos. Não pode ser. Margem para aumentos salariais. Há margem para os aumentos salariais decorrentes, naturalmente, daquilo que é a taxa de inflação, mas então não admite mais do que isso. Para lá disso, depende daquilo que for a nossa capacidade na contenção da despesa corrente. Que, repito, boa gestão. Cresce. Se soubesse menos dinheiro, então tinha de ter uma gestão absolutamente extraordinária. Não, cresce. E cresce em termos reais, não é só em termos nominais. Cresce acima da inflação. Só que cresce pouco acima da inflação. Eu também posso, os aumentos salariais também podem estar
ligados ao mérito. Eu estou a dizer podem, quase que até estou a ser irónico. Devem estar, não é? Ligados ao mérito, ligados à avaliação. Portanto, pode haver distinções. As pessoas têm de ser premiadas mesmo na função pública. Nesse cenário admite que haja a folga para proceder esses aumentos salariais. Obviamente que eu agora vou dar um exemplo académico, porque as coisas não são exatamente iguais. O princípio será não são exatamente iguais. Repare, eu quando geri uma autarquia, não é? E era uma autarquia grande, não é? Reduzi o quadro de pessoal de uma forma brutal. E a dada altura, eu já não sabia, já não tinha até reduzido demais, porque, enfim, não é um país, mas é uma instituição muito grande. E então mandei fazer um estudo, e esse estudo chegou à conclusão que eu ainda tinha folga para reduzir, mas o que é que esse estudo dizia assim? Na altura já tinha reduzido umas centenas, ainda tinha folga, dizia assim: nesta divisão falta de gente, naquela divisão tem gente a mais, nesta divisão tens a mais deste tipo de pessoas e a menos deste tipo de pessoas. E fiquei com a fotografia. E depois, no fim, ainda tinha um balanço líquido de 120 para reduzir. Ora bom, o que é que eu quero dizer com isto? Não vou dizer que isto é possível fazer no país todo, em todo o serviço público. A escala é completamente diferente. Mas isto dá para entender aquilo que deve ser feito. São medidas de gestão que, na medida das possibilidades, se consigam, dada a escala do que estamos a fazer, e com isto poupa muito dinheiro. Mas admito que é preciso reduzir a administração pública. É preciso reduzir a administração pública que existe neste momento. Porque o Governo tem falado da falta de funcionários públicos. Pode não ter que reduzir, ou não, mas pode e deve redimensionar, rearrumar. Disso eu não tenho dúvidas nenhumas. Ou seja, que há serviços com falta e serviços a mais, não tenho dúvidas nenhuma. Mas não sabe quais são. Mas não sabe quais são. Vai esperar para chegar ao Governo para descobrir, ao fim de 4 anos, quando tiver eleições outra vez? Sim, mas nós podemos ter uma ideia quando estamos na oposição, mas não podemos cair na demagogia de dizer que vou fazer assim, assado, cozido e frito, neste serviço e naquele, quando, não estando no Governo, não temos os meios para aferir. Nós teremos de fazer auditorias, como eu já tive a oportunidade. Agora, não é uma auditoria para andar a responsabilizar as pessoas. Auditoria de gestão. Saber o que é que, como há bocado disse, isto que eu disse que fiz, mas não é como uma auditoria em termos de recursos humanos. Não era para culpar ninguém, era para gerir melhor. E, portanto, isto tem de ser feito. Quantos anos demora a fazer? Eu não sei, demorará muito tempo, mas tem de ser feito. Tem de ser feito. Não há para onde fugir. E, portanto, uma vez chegado ao Governo, a pessoa não tem outro caminho, se for intelectualmente séria, digamos assim, não tem outro caminho, não seja fazer isso. Porque senão estamos a desperdiçar recursos de uma forma brutal. No fim, pode ser até, e rearrumar, ou seja, pode até nem reduzir funcionários públicos, pode aumentar um pouco, mas acima de tudo o que aqui é mais importante é a arrumação dos funcionários públicos. Os professores, por exemplo, têm professores a mais, por exemplo, infelizmente, porque significa que temos um problema de natalidade e, portanto, há menos crianças, mas, portanto, tudo isto tem de ser equilibrado, não é? Em relação às 35 horas, que era uma grande bandeira e uma grande batalha que tinha, não voltou a falar nisso, não vai regressar a essa medida? Já tive oportunidade de responder a isso. E o mesmo em relação ao IVA da restauração, essas medidas que eram grandes bandeiras do PSD, neste momento foram um bocadinho esquecidas. Não eram grandes bandeiras do PSD, eram grandes bandeiras do PS. Mas era muito crítico, mas o PSD era muito crítico delas. Era crítico e eu também sou crítico. Mas uma coisa é ter sido feito como o PS fez. Outra coisa é, se o PS não o tivesse feito, obviamente que nós também não fazíamos. Uma vez que o PS fez, estar a desfazer é outra vez uma confusão de todo tamanho. Portanto, o que é que nós vamos procurar fazer? Conseguir equilibrar a qualidade dos serviços públicos sem ter que mexer na questão das 40 horas, ou de passagem das 35 para as 40 horas. Vamos procurar conseguir fazer dessa forma para não andar permanentemente em mudança. Vem um governo e faz 40, vem o governo e faz 35, vem o governo e faz 40, o governo faz 35 e, portanto, vamos mas procurar. Então, mais vale aceitar o que o PS diz, é isso? No fundo está a ceder, está a aceitar o que o PS diz, como não vale a pena estar sempre a mudar, olha, se eles fizeram... Eu aceito. Quer dizer que não está tão mal assim. Não é um bocado de desistência? Não, por essa ordem de ideias até seria ao contrário. O PS diria ao contrário. Eles puseram 40 e eu regresso para 35. O que eu estou a dizer, não sou só eu. Portanto, isto foi uma matéria que mereceu debate. Foi muito debatido, não é? Internamente, foi. Não é, digamos assim, uma posição que diz isto. Foi unânime. Toda a gente acha que deve ficar 40, toda a gente acha que deve ficar 35, mas depois, no equilíbrio dos fatores... E qual era a sua posição nessa discussão? Hã? Qual era a sua posição nessa discussão? Isso não nos quer dizer? Fica lá dentro, isso fica lá dentro. Isso fica lá dentro. Agora, iremos fazer um esforço
para não ter que estar a desfazer isso tudo outra vez. Pronto. A questão do IVA da restauração. A questão do IVA da restauração. A questão do IVA da restauração. Houve até um pré-programa que chegou a ter, são 600 milhões de euros, que representa, e depois tudo ponderado, conseguimos fazer o quadro macroeconómico sem mexer no IVA da restauração. Vamos ver também. É uma folga que o país tem para uma situação qualquer em que possa eventualmente necessitar disso. Falando novamente, e agora para terminarmos também este bloco do cenário macroeconómico, o PSD acredita até na possibilidade de um ligeiro superávit de 0,2% do PIB até a partir de 2021. Sabendo-se e lendo os sinais daquilo que tem feito o atual Ministro das Finanças, de que parece que esse é também um objetivo dele, o senhor acha que Mário Centeno tinha o perfil de um Ministro das Finanças de um governo seu? Bem, mas o Ministro das Finanças não é apenas o controle do déficit, é muito mais, e é também como se controla, acima de tudo, como se controla o déficit. E eu não entendo que, estando de acordo com o controle do déficit e de redução da dívida, que aliás ele não reduziu dívida nenhuma, reduziu a relação entre a dívida e o produto, não reduziu a dívida, aliás, havendo déficit, a dívida não reduz, a forma como ele o faz e aquilo que foi a gestão fiscal do Ministério das Finanças durante este governo não é a mesma coisa que eu entendo que deve ser feita, como deve ser feita a gestão fiscal. Portanto, a resposta é que não tem o perfil para ser, não teria o perfil para ser um ministro do seu governo. Não, porque aquilo que fez na política fiscal, não é? Embora controlando o déficit, nesse sentido eu estou de acordo, não fez da forma como eu entendo que deve ser feita. Por isso, olho para as propostas que nós fazemos na área fiscal, na área do investimento público, esta gestão da margem orçamental, que eu estou a dizer que vamos fazer nos próximos 4 anos, o ministro Mário Centeno e o governo também teve nos últimos 4. Por acaso agora não sei. Também teve nos últimos 4. Por acaso agora não sei dizer de cor qual o número. É um número, naturalmente, um pouco inferior aos tais 15 mil milhões, mais ou menos, porque, enfim, também parte de um produto interno bruto mais baixo, mas também teve uma folga, também a usou, podia ter feito desta forma. Não, pegou nessa folga, aumentou ainda mais com o aumento da carga fiscal e distribuiu de outra maneira. Portanto, não seguiu aquilo que nós entendemos que deve ser seguido. E estas notícias que dão conta de Mário Centeno ser um dos finalistas, digamos assim, um dos favoritos para o cargo de diretor-geral do FMI, da sua parte, e pensando no país, como muitas vezes diz nos seus discursos, merece-lhe simpatia esta ideia? O PSD apoiaria uma candidatura de Mário Centeno? Salvo situações absolutamente extraordinárias, a regra eu apoio qualquer português, salvo regras absolutamente extraordinárias, qualquer português que tenha condições para ocupar um cargo internacional de relevo. Isso não tenho dúvidas nenhumas. E aqui encaixa perfeitamente nisso que eu estou a dizer. Ou seja, se um português, neste caso, o professor Mário Centeno, tiver reais possibilidades de substituir a Christine Lagarde no FMI, com certeza que tem o meu apoio. Vale o que vale, à escala internacional o meu apoio não vale nada, mas no que puder fazer, obviamente que tenho o meu apoio. E já agora, só para terminar também este bloco enfim, das responsabilidades internacionais, António Costa vai encetar agora as negociações para a Comissão Europeia, para a pasta portuguesa. Qual é que acha que deve ser a prioridade do Primeiro-Ministro? A prioridade do Primeiro-Ministro... Em termos de pastas, uma pasta financeira, uma pasta económica, o que é que... Isso é muito difícil porque são negociações muito complexas. A nova Presidente ainda vai introduzir aqui mais um fator, quer dizer assim, tem de ser metade homens e metade mulheres, portanto isto ainda restringe mais, no sentido de, a dada altura, não pode ser, não porque não tenha o perfil ou porque o país não tenha a força negocial para, mas porque até tinha, mas é mulher, mas neste país precisa de um homem porque tem mulher no outro. Portanto, isso aí eu não acho que seja quer dizer, eu posso dizer que, por exemplo, manter a pasta que tem o engenheiro Carlos Moedas era interessante, porque é uma pasta de ponta em termos do desenvolvimento da sociedade e da própria economia. Mas nada garante que isso é possível. São negociações muito, muito complexas e, portanto, não é fácil. Quando foi conhecida a última sondagem, esta última da Pitagórica, que dá o PS perto da maioria absoluta, escreveu um tweet a insinuar que há uma conspiração da maçonaria contra si. E, não é isso que está lá. Então é o quê? Não é isso que está lá. Ali de maçonaria. Acha que a maçonaria o tomou como adversário por alguma razão? Ou que é uma conspiração maçónica contra si? Acho que a maçonaria não me tomou a mim
como adversário. Alguns da maçonaria tomam-me como adversário, outros não. Agora, nós todos percebemos e todos nós sabemos que na sociedade portuguesa, numas épocas com mais força, noutras épocas com menos força, numas épocas com causas nobres, noutras épocas sem grandes causas nobres, existe a maçonaria, que é uma coisa que a mim me causa alguma aflição, porque eu não gosto de sociedades secretas. Eu gosto e ainda entendo isso em ditadura. Eu entendo que em ditadura, por exemplo, no Estado Novo, quando não há liberdade para as pessoas agirem politicamente, que se sintam na necessidade de trabalhar na clandestinidade, ou de forma secreta. Agora, em democracia, com tudo aberto, eu não vejo necessidade de sociedades secretas. E, portanto, o que está aí na prática é uma crítica às sociedades secretas e não encerra naturalmente uma crítica a todas as pessoas que elas pertencem, porque há pessoas respeitáveis. Até no PSD. Até no PSD, mas há muitas que não. Certo. Claramente não. E que estão lá apenas para se defenderem a si próprios e se defenderem uns aos outros e para negócios. Obviamente, pela natureza do que eu estou a dizer, uma sociedade secreta, nenhum de nós tem condições para dizer aquele é. Todos nós sabemos, de alguns sabemos, de outros suspeitamos, não é? Mas nenhum de nós, porque ele pode sempre dizer é mentira, precisamente por ela ser secreta, e por isso é que eu não simpatizo muito quando as coisas são assim secretas. Eu achei interessante esse tweet porque acabava com um emoji. E nos seus tweets às vezes tem expressões muito informais. Escreve os seus próprios tweets e põe esses emojis, ou há alguém que o ajuda a fazer coisas um bocadinho mais... Se não for eu a escrever, tenho conhecimento do teor do tweet. Da prova. Sim. Deixa-me perguntar uma palavra ou outra mas o conteúdo sim. Deixe-me perguntar-lhe aqui outra questão. Mas que é um quer dossiê... saber esse que está aí a falar, fui eu. Pôs lá o emoji, aquele emoji da lupa. Com uma Exato. lupa, que é secreto, tem de ser de lupa, não é? Andar-se a descobrir quem é. Alguns são muito evidentes, nós olhamos para a sociedade, muitas vezes são muito evidentes, que é isso um bocado que está ali, quer dizer, se a sondagem vem de um determinado sítio, depois nós olhamos quem é que automaticamente reage e dá força a essa sondagem, por exemplo, está a ver? E fazendo estas ligações, ao fim, não é de umas semanas, mas ao fim de uns anos, começa-se a perceber as relações entre as pessoas. Ou não. Vocês sabem tão bem como eu que é assim. Deixe-me perguntar-lhe um dossiê que tem estado algo discreto na política portuguesa, embora não tenha saído da agenda, é o da regionalização. Falou há pouco da descentralização, mas a regionalização é uma palavra que não é muito usada, nem pelo Governo, nem pelos partidos que estão a estudar esse processo. O senhor defende que na próxima legislatura se deve caminhar nesse sentido? Eu defendo que o país debata isso. Primeiro, defendo que o país caminhe para a desconcentração e descentralização. O país, o que tem feito, o trajeto que tem feito desde há muitos anos, mas particularmente nos últimos 30, 40 anos, é o caminho da concentração e da centralização. E faz esse caminho porquê? Muitas vezes até as pessoas podem não querer, mas a centralização e a concentração têm um poder de sucção muito grande. O que é que eu quero dizer com isto? Quanto mais concentra, maior é a gravidade da concentração, não é? A força da gravidade da concentração. E na centralização exatamente a mesma coisa. E, portanto, ou nós conseguimos travar, ou o próprio rolemã normal das coisas leva a que concentração traga mais concentração e centralização mais centralização. É um já agora. Já agora está aqui isto, também fica aquilo. Como é que pode ir para ali quando isto está aqui? Isso é o que tem sido não é? falado agora. A questão é a regionalização nesta legislatura. Portanto, ou não? Isto, para mim, é claro. Sendo isto claro, sendo isto absolutamente vital para o desenvolvimento do país, que está cada vez mais litoralizado, está cada vez mais em torno das duas áreas metropolitanas, e particularmente nesta aqui em Lisboa, e isto é altamente castrador do desenvolvimento de Portugal, isto não tenho dúvida nenhuma, é péssimo para a área metropolitana de Lisboa, para a qualidade de vida das pessoas aqui, e é péssimo para o interior do país que não tem escala. Isto tem de ser alterado e é preciso força política para isso. Bom, a regionalização é uma possibilidade, a mais extrema, digamos assim, num quadro de descentralização. Nem tanto da desconcentração, essa viria por arrasto, da descentralização. Nós tivemos um referendo à regionalização que chumbou. A regionalização chumbou por referendo. Portanto, se a regionalização chumbou por referendo, isto aqui não é uma coisa assim muito matemática que eu digo, e não foi há 100 anos, nem há 150, foi há 20 anos, ou coisa assim. Podem a seguir perguntar uma pergunta, então põe lá a baliza, é a partir dos 50, é dos 60?
não sei responder a isso, mas sei que foi há relativamente pouco tempo. Portanto, em minha opinião, carecerá sempre de ser aprovado da mesma maneira como foi reprovado, se algum dia vier a ser aprovado. Então, se me fizer... E, portanto, acho que o país deve debater. Perguntam-me se deve debater. Deve. E deve debater na próxima legislatura? Deve. Acho que sim, acho que deve. Agora, pode fazer outra pergunta que é mais interessante, se calhar. E qual é a sua posição? É a favor ou contra? Não é? Sim, essa é que será a pergunta mais relevante. Porque que deve debater, mesmo as pessoas... Bem, quem for totalmente contra nem quer ouvir falar, nem quer debater, mas isso não é lá muito democrático, porque eu entendo que em termos do país é um tema muito relevante, o da descentralização, e como é que ela deve ser feita, se é por via mais forte, que é a... E é a favor, então, da regionalização ou não? Não sei. E sabe porque é que eu não sei? Sabe porque é que eu não sei? É muito simples. Não diga isso. É muito simples. Esta é a posição mais honesta. Posso ser a favor ou posso ser contra. Depende. Então... Olha, se, por exemplo, se fôssemos repetir o referendo da regionalização de há 20 anos, ou há 21 anos, ou quando foi 98, acho eu, sim, eu votei não. Não é? E votei não porque era totalmente contra a regionalização. Se agora repetíssemos o mesmo referendo, eu não sou totalmente contra a regionalização. Eu votava não. Porque aquilo não era nada. Aquilo não era nada. Aquilo era retalhar o país e tal. Que competências é que estavam em causa? Nem se sabia, não havia. Agora, olha, vamos criar estas regiões. Mas isso não serve para nada. Agora, se nós fizermos uma lei como deve ser, e eu acho que a existir um referendo, o referendo deveria ser sobre a lei. E não um referendo a dizer concordas sim ou não com estas regiões ou as outras. Não. Isso não é nada. Isso eu voto contra porque não é nada. Não sei o que isso é. E, portanto, pode dar pior a emenda que o soneto, como se costuma dizer. Agora, se nós definirmos um quadro de competências, se nós definirmos, por exemplo, que as regiões tenham um quadro de rigor financeiro, no mínimo, como hoje têm as câmaras municipais, e não como tem o Estado Central. Sabe que quem fez esta dívida pública toda foi o Estado Central, não foram as autarquias. Não foram as autarquias. Da dívida pública toda, que hoje são 125% do PIB para aí, desses 125%, as autarquias onde neste momento representar 2 ou 3%. Não era 125, era 123 ou 122. Vocês têm noção certo. Disto. O Estado Central deu cabo das finanças públicas deste país. Não foram as autarquias. Nas autarquias tem autarquias muito, muito mal geridas, tem muito bem geridas e tem assim. Todas juntas é uma gota de água no oceano. Portanto, se nós tivermos regiões administrativas, não são regiões autónomas, regiões administrativas, são câmaras municipais maiores, se tivermos câmaras municipais maiores, com parte do orçamento do Estado Nacional e as respectivas competências, e se tiverem o rigor financeiro de tal maneira que aquilo signifique cortar na despesa pública, certo, conseguir fazer mais com menos ou mais com igual, aí já começamos a caminhar no sentido de eu poder concordar. Muito bem, já percebemos o seu ponto. Temos 15 minutos, vamos avançando. Gostava de perceber aqui um ponto que eu acho que não está muito claro, até porque é uma linha de força sua desde o início, que tem a ver com a questão ética na política. Já sabemos que defende que a carreira de um político não pode estar dependente de uma investigação do Ministério Público ou de uma denúncia, que há casos e casos. Numa entrevista à TVI até disse uma frase que foi: há ali uma linha, uma coisa é ser suspeito de uma coisa relativamente pequena, outra coisa é ser suspeito de ter matado alguém. Sim. Portanto, eu estou a presumir que é uma figura de estilo, porque imagino que claro, o seu critério não seja apenas a questão do homicídio, não é? Apenas tirar o homicídio das direções. Portanto, eu queria perceber qual é a linha, qual é a suspeita que pode levar alguém, em sua opinião, a ter que renunciar a um cargo por causa de uma investigação. O meu princípio é, olha, que eu tenho 5 ou 6 cadeiras de Direito no meu curso, mas não sou licenciado em Direito. Mas esta ainda sei. Para mim, um princípio básico é a presunção de inocência. E no dia em que, em Portugal, a presunção de inocência for deitada ao caixote do lixo para tudo ou mais alguma coisa, acaba o Estado de Direito. Mas isso vai até onde? Certo. Pronto. Portanto, a regra é a presunção de inocência. Tudo que não seja a presunção de inocência é um caso excepcional que só terá de ser visto com o seu caráter excepcional. Portanto, é visto caso a caso, ao abrigo de uma regra, repito-lhe, que é, à partida, arguido ou acusado, mas ainda sem... Nem é, vamos lá ver, há depois diversas condenações. Há a primeira instância, depois o trânsito em julgado mais à frente. A primeira instância, aí já é uma coisa.
Já há uma condenação, aí já não é própria, não é na praça pública, não foi condenado nas tabacarias, porque, como sabe, as pessoas são condenadas nas tabacarias, não é? Portanto, o tribunal foi substituído pela tabacaria. Tem ali a primeira página do jornal, não é bem assim, que mas, é como ler uma sentença, não é? Mas vamos então a casos concretos para perceber. Há duas deputadas do PSD que acabaram de ser constituídas. Eu não vou falar de casos certo, concretos. que acabaram de ser constituídas arguidas. Não, mas é interessante porque senão não conseguimos perceber. Sim. Mercedes Borges e Emília Cerqueira foram Sim. constituídas arguidas por terem marcado falsas presenças de colegas na bancada parlamentar do PSD. Está agora a definir as listas de deputados. Estas duas deputadas têm lugar ou são afastadas por causa disso? Segundo a presunção de inocência, essas deputadas são presumíveis inocentes. Então isso também quer dizer que, se as europeias fossem agora, mantinha Álvaro Amar nas listas? Isto quer dizer... e esse também é de presunção... Ouça. Mas houve um juiz que o obrigou a pagar uma calção de 40 ouça, mil euros. Já não é na tabacaria, não é? Ouça. Estamos a avançar alguns também passos. foi na tabacaria. Atenção, também foi na tabacaria. O juiz não estava na tabacaria. Não, o juiz não está na tabacaria, mas vamos ser sérios nisto. Eu não vou... Não é? Primeiro, ter um comportamento para quem é do meu partido e um comportamento diferente para quem é de outros partidos ou para quem é de partido nenhum, ou isto ou aquilo. Nem posso, nem nós devemos ceder que perante qualquer comunicado, qualquer ação, qualquer publicitação do Ministério Público, eu tenho a posição mais confortável. Aqui foi um juiz, com Álvaro Amar foi um juiz. Essa é a posição. 40 mil euros. Não há um julgamento. Não, certo, só estou a dizer que foi um juiz, mas não há foi o Ministério julgamento. Público. É não um passo à frente. Uma não é? coisa é as notícias saírem e as pessoas serem dependuradas na praça pública. E são dependuradas na praça pública. Se um dia for, vai ver que não gosta. Não é? E então, se considerar inocente, alguns poderão andar a dizer que são e não são, por isso é que depois existem julgamentos. Os julgamentos não são para ser feitos na praça pública. Na praça pública, os julgamentos eram feitos há uns séculos atrás. Só que há uns séculos atrás, era no meio das praças, até podemos ir à Bíblia, não é? Entre o Cristo e o Barrabás, e a populaça diz, solta o Barrabás, não é? Nós podemos regressar a essa época. Ou seja, uma coisa é os julgamentos são para ser feitos nos tribunais. Haverá, naturalmente, como tudo na vida, erros judiciais, aí não podemos fazer nada. Deixa-me perguntar-lhe de Agora, outra coisa é na praça pública. E não contam comigo, mas não contam mesmo, para eu dependurar pessoas na praça pública, porque isso é justamente daquilo que eu critico. Aquilo que eu critico, na forma como as coisas têm evoluído, é a violação constante do segredo de justiça, em que as pessoas são completamente dependuradas na praça pública. E depois, aqui não é isso está em causa, não é? Se são do partido A, se são do partido A, o partido B bate palmas, se são do partido B, o outro bate palmas. Então, precisamente por isso, Azeredo Lopes podia continuar a ser Ministro da Defesa, apesar da investigação a Tancos? Depende das condições políticas, se tinha ou não tinha condições políticas para isso. Pois também há cargos e cargos. Vereador não é exatamente igual. Na sua opinião, daquilo que conhece bem, esta situação, este caso? Aqui nem sequer houve calção, quer dizer, nem sequer estamos tão longe. Sim. Aí eu faço uma avaliação política, não faço exatamente uma avaliação jurídica. É um caso especial. Eu acho que pode-me estar a dizer porque é de um governo que é do PS, mas era muito difícil manter-se. Acho eu, na minha opinião. Deixe-me falar... Pode até ser inocente, atenção. Pode ser inocente, atenção. Uma das matérias que agora tem em mãos e que é um dossiê quente, como aliás tem vários e sim, presumo que conta a lenda que gosta precisamente de lidar com dossiês quentes e matérias... Desculpa lá, deixe-me só, já agora, falou-me de candidatos a deputados. Os candidatos a deputados do PSD vão todos assinar, porque se não assinarem, não são candidatos a deputados pelo PSD, vão todos assinar um compromisso que, se tiverem qualquer sentença transitada em julgado, por via de um crime cometido, peço desculpa, estou a dizer mal, se tiverem qualquer sentença em primeira instância, automaticamente suspendem o cargo. Então essa é a linha que traça. Aquele e todos os demais. Transitada em julgado, demitem-se. Isso vão todos assinar. Uma linha. Vão todos. Ou seja, aqueles que não são nada, não são arguidos, não são nada, também, se o vierem a ser, e se vier assim será. Portanto, mas eu também vou assinar. Muitas vezes o que está em causa é mais uma questão ética do que propriamente uma questão judicial. Exceto se formar governo, não é? Os seus ministros terão uma linha diferente. Olha, se fosse por essa linha, sabe quantas vezes é que eu fui arguido na Câmara do Porto? Eu, quando era Presidente da Câmara do Porto, fui arguido 5 ou 6 vezes. Houve momentos em que todos os vereadores do PSD e do CDS, do meu lado, os que tinham ploro, estavam todos arguidos. E nenhum era pela mesma coisa, cada um pela sua coisa. Olha, a Câmara do Porto não tinha funcionado e eu neste momento tinha estado a apanhar não sei quantos anos de cadeia.
Nós temos de ter noção das coisas e noção do equilíbrio dos Mas fatores. nunca teve não é? nenhuma caução de 40... que pagaram Não, uma caução de nunca tive, 40 mil tá bem, euros. nunca tive, não é? Mas uma delas ainda teve acusação, não é? Que aliás era grave, que era um caso grave. Era um caso em que eu tinha apresentado um estudo sobre baixas fraudulentas e, portanto, era um caso gravíssimo. Então, quer crime maior do que apresentar um estudo na Ordem dos Médicos sobre baixas fraudulentas? Crime pesado que eu cumpri, tive acusação. Estou-me a lembrar de alguns crimes piores. Mas sim. Tá bem, mas olha, esse foi logo o primeiro. Aprendi logo no primeiro. A grande, E até questão, teve a, grande, acusação. a grande questão que está agora, que tem agora em mãos, é a questão da elaboração das listas. Quando o perfil dos candidatos a deputados foi aprovado na Comissão Política Nacional, um dos critérios novos que introduziu foi o da lealdade à direção. Em linhas gerais era isto que dizia. Apesar disso, já disse que vai incluir críticos na lista. Que críticos é que vai incluir nas listas? Lealdade à direção. O que dizia era concordância com a orientação estratégica da Comissão Política e disponibilidade para cooperar de forma politicamente leal e solidária. Sim. Que críticos vai incluir nas listas? Eu nem sei como é que lhe hei de responder a isso. Ou seja, Não vai incluir nenhum. Com nomes? Se houver algum. Como é que lhe hei de responder a isso, porque as listas estão a ser feitas não na lógica de se foi crítico ou é crítico, ou muito mais leal ou ou menos, pouco leal. porque existe este critério. Esse critério é depois um critério, enfim, este eventualmente poderá não ser, porque mas isso não é para aplicar, digamos assim, transversalmente a todos. A lealdade não é. Espera aí, a lealdade, o que é que eu quero dizer com isto? Transversalmente a todos é para aplicarmos. O que eu quero dizer com isto é: olha, aquele criticou-me 3 vezes. 3 vezes ainda é aceitável. Aquele já foi meia dúzia. Não é para fazer assim, não é disto que estamos a falar. Então uma coisa é assim. Vamos a casos concretos e só porque o tempo está mesmo a terminar, vamos. Não, concretos não vamos fazer esta pergunta. Mas eu não respondo. Pronto, mas há aqui uma série de notícias que saíram muito recentemente e que dão conta de que o senhor vetou, por exemplo, o nome de Hugo Soares para as listas de Braga. Desmente esta informação. Na terça-feira. Vai ser na terça, exatamente. Na terça-feira vai ter as listas e vai ver os que estão lá e os que não estão lá. Aquilo que eu lhe estou a dizer, por exemplo, nós temos, a nível de cabeças de lista, por exemplo, que é o que tenho mais diretamente da minha responsabilidade, porque tudo o resto passa de um equilíbrio com as distritais. Mas tem uma palavra a dizer também. Tenho, em todos tenho uma palavra a dizer, mas enquanto que em alguns tenho uma minha palavra e foi assim e acabou. Por exemplo, imagino num distrito grande, porque depois elege muitos outros deputados. Num distrito que só elege 1 ou 2, obviamente que eu tenho de articular, porque estamos a falar do deputado ou da deputada. O primeiro significa a lista. Em Porto Alegre temos 1, em Évora temos 1, em Beja temos 1. Obviamente que tem de merecer outro respeito. Em Lisboa, Porto, elegemos muitos. Portanto, as coisas são diferentes. E, portanto, nessas cabeças de lista, há uma renovação total. Eu penso que só há 3 que se mantêm, e nessa renovação total a maioria eu não faço a mínima ideia se me apoiou ou deixou de me apoiar. Mas nós estamos a falar dos cabeças de lista, porque essa foi a parte fácil, porque cabia-lhe só assim. E há uma parte que eu penso que é mais ou menos ela por ela, agora não sei de cor, mas imagino 4 que eu tenho a certeza que me apoiaram e 4 que eu tenho a certeza que não me apoiaram, imagino. E depois o grosso deles eu não faço a mínima ideia, e alguns nem podiam apoiar nem desapoiar porque nem sequer estavam na política, até são independentes e não estavam na política. Portanto, o do Porto não é independente, é do PSD, mas não se meteu nisto. Em Coimbra, a doutora Mónica Quintela é independente. Sim, mas agora estamos a falar dos em nomes. Lisboa não faço a mínima ideia quem apoiou e se apoiou alguém, não faço a mínima ideia. Mas era importante que esclarecesse esta questão que, como sabe, tem estado nas notícias, portanto ela é incontornável. Desmente que tenha vetado pessoalmente o nome do Hugo Soares nas listas. Ela é incontornável para si, para mim pode ser. Para mim, para todos os jornalistas que fazem política. No fim, quando olhar para as listas, faça lá esse balanço, se quiser. Mas não desmente balanço, que isso tenha acontecido. Mas não, nem confirmo, nem desmito, não falo sobre as listas em concreto, a não ser o que se sabe, que são os cabeças de lista, tudo bem. Isso, o resto da composição da lista, ainda aliás, neste momento nem sequer está terminada. Está a deixar tudo para o fim, em nome pessoal, não tem participado nestas reuniões com as distritais, está a deixar tudo para dia 30, que é o dia do Conselho Nacional, para evitar também algum tipo de... Não se está a deixar tudo para o fim, como disse bem, não sou eu que estou nas reuniões. De acordo para vetar as listas no Conselho nem Nacional. Estou a conduzir isso porque, por norma, não é o Presidente do Partido que conduz isso. Tem a última palavra, é certo. Não estou a tirar a responsabilidade, como é lógico. Mas, por norma, é o Secretário-Geral que faz isso. Não é? Eu, por acaso, quando fui Secretário-Geral, não tive eleições legislativas, portanto, como Secretário-Geral, nunca conduzi um processo deste. Mas, como Vice-Presidente do Partido, assisti muitas vezes a estes processos. Portanto, o Secretário-Geral é que está nisso. Não deixou para o fim nada. Muitas listas estão fechadas e é normal que, quando se chega ao fim,
Há depois ali acertos a fazer. Mas há pelo menos um nome sobre o qual tem mesmo que falar, que é o seu. Vai ser candidato ou não? Vai estar numa lista? Algures ou não? Vai estar onde? Vamos pode revelar em que lugar é que vai estar. Presumimos que vai no Porto, não é? O lógico é que seja o segundo no Porto, não é? Certo. O segundo no Porto. Outra questão que... Eu penso que é também um ponto simbólico importante, não é? Ou seja, é preciso ver que dentro dos partidos, não é? No nosso, no meu, dentro dos partidos, às vezes, não é? Imagina uma lista onde entram 10, às vezes há uma guerra porque o quarto quer ser terceiro e o terceiro quer ser quarto, não é? É uma coisa do outro mundo. Só quem conhece as pessoas é que... E assim, quando eu digo, olha, eu não sou o primeiro, e em vez de ser eu o primeiro, não é? Vai um jovem com 28 anos em primeiro lugar. Este exemplo também serve, não é, para as pessoas olharem e dizer assim, alto lá, estou a ser um bocado ridículo, se ando aqui a debater o quinto ou o sexto quando sei que entram 10 ou 11 ou 9, coisa assim. Coisa diferente é quando há disputas em que nós sabemos que metemos 4 ou 5, é muito importante se ser quarto ou ser 5. Isso aí compreendo que as pessoas lutem por aquilo que querem, isso é evidente. E acha que isso não vai desmobilizar as estruturas? Ter cabeças de lista que, enfim, as estruturas do partido possam não reconhecer imediatamente? As estruturas do partido, obviamente, que gostam sempre, seja no meu partido ou nos outros partidos, gostam sempre que sejam as pessoas de lá. Ora bom, o que é que acontece? O que eu estou a fazer é uma coisa que prometi a mim mesmo, no sentido de que sempre discordei, portanto, que é a inexistência de paraquedistas. O que nós chamamos na política paraquedista é alguém que é de Lisboa e vai por Beja, alguém que é de Coimbra e vai pelo Porto, esse tipo de coisa. E, portanto, isso, se tivermos 1 ou 2 casos em 200 e tal candidatos, será o máximo. No máximo teremos 1 ou 2 casos de um ajustamento que possa mesmo ter feito. Caso contrário, as pessoas são todas do local onde se candidatam. Os candidatos do Porto são do Porto, os de Viana são de Viana, os de Braga são de Braga, está a ver? Então, e quando muito pode haver no máximo 2 exceções muito cirúrgicas, quando muito isso. Então não temo que vá fazer uma campanha com as estruturas desmobilizadas. Portanto, as estruturas gostariam que fosse alguém do aparelho partidário propriamente dito. Aí gostariam, mas aí, paciência, eu entendo que nós devemos abrir o partido. Ouça, não precisa das estruturas completamente mobilizadas no terreno. Preciso das estruturas, mas as coisas têm de ter prioridades. Na situação em que os partidos políticos estão, os partidos políticos têm de se abrir. Eu gostaria de abrir muito mais. Eu não tenho poder total, nem coisa que se pareça. Tenho as condições, um homem é ele e as suas circunstâncias. Também tenho as minhas circunstâncias. Na medida em que consigo abrir o partido à sociedade, isso é o que eu mais desejo, porque senão os partidos políticos, o meu e os outros, vão continuar a definhar, nós temos de nos abrir. E, portanto, a própria estrutura partidária tem de perceber isto. Se não percebe, eu posso me esforçar por explicar, mas não explicar 20 vezes. Bem, perceba mal. Não é mal, é como tem de ser. Deixe-me perguntar-lhe, em relação ao CDS, que presumo que continua a dizer que é o parceiro preferencial do PSD. Sim. Há quanto tempo é que não fala com a líder do CDS? Os 2 partidos estiveram juntos há 4 anos, portanto a minha pergunta era, dá a entender que não se falam tanto como, que não nos falamos como tanto. Era a relação do anterior líder do PSD. Tenho alguma dificuldade em responder. Se me disser assim, não falamos tanto quanto o Dr. Passos Coelho falava com o Dr. Assunção Cris quando era um ministro, de certeza, certo, não estamos a falar dessa situação, como é evidente. O que é que eles os dois falavam depois de deixarem de estar juntos no governo? Não faço a mínima ideia, não sei estabelecer uma comparação. Se me perguntar assim, falamos muitas vezes, amiudadas vezes? Não. Se é necessário, falamos. E isso não invalida que, portanto, venham a unir forças, se for preciso, no pós-eleições. Claro. Isso é evidente. Referiu aí a sua passagem como secretário-geral do PSD, que acabou com uma ruptura com o então líder Marcelo Rebelo de Sousa. Já fizeram as pazes, entretanto? Sim. Está tudo resolvido? As pazes dessa ruptura, eu não quero falhar, porque agora vou dizer muito preciso, e eu acho que posso estar aqui agora, mas eu acho que foram feitas no dia 17 de junho. Porque eu demiti-me a 16 de junho e as pazes foram a 17 de junho. Mas se eu me enganar, olha, foram a 18 de junho porque eu me demiti a 17 de junho. Isso foi no dia seguinte. Quando eu, as pazes, entre aspas, ou seja, quando eu no dia seguinte, eu saí num dia à tarde e no dia seguinte fui lá buscar as coisas e tal. E às 5 e tal, eu estava no partido, fomos lá e eu estive no gabinete dele, que é agora meu, a conversar descontraídamente. E resolver um assunto. Esta atuação do Presidente da República, presumo que seja dos portugueses que o apoia, tendo em conta que é da mesma família política, mas esta proximidade que o Presidente tem, ou pelo menos este apoio implícito e às vezes explícito que tem dado a esta maioria do Governo em nome da estabilidade,
tornaram mais difícil o cargo de líder da oposição? Claro que tornam mais difícil o cargo de líder da oposição, mas o Presidente da República também não está propriamente no Palácio de Belém, nem é eleito para facilitar a vida ao líder da oposição. Tem de ser capaz de fazer o equilíbrio, pondo sempre, acima de tudo, a estabilidade do país e da governação que está em causa. Eu compreendo isso. Portanto, muitas vezes, quer eu, quer o partido, gostaríamos que o Presidente da República, seja o qual for, neste momento é o professor Marcelo Rebelo de Sousa, tivesse uma atitude mais crítica para o governo, ou de mais apoio Nós gostaríamos, mas quem é Presidente da República é ele, e tem de exercer essas funções o mais distante possível dos partidos. Portanto, o estado de alma do partido ou de mim próprio conta pouco para o exercício das funções de Presidente da República. Este ano, ainda antes das legislativas, que é o seu objetivo prioritário nos próximos tempos, há outras eleições importantes para o PSD. Estou a falar das regionais da Madeira, e eu pergunto-lhe se o seu objetivo claro é que o PSD renove a maioria absoluta e se tem condições para isso. Claro que o objetivo na Madeira é voltar a ter condições de governabilidade sozinho, para isso é ter uma maioria absoluta. Nós sabemos que o PSD governa bem a Madeira, mas governa há 40 e tal anos. E, portanto, obviamente, há sempre um desgaste. E, portanto, nós compreendemos, e eu compreendo, que as dificuldades do Dr. Miguel Albuquerque hoje são maiores do que aquilo que era do Dr. Alberto João Jardim há 15 ou 20 anos. É lógico, não é? Agora, ainda assim, eu penso que o PSD tem todas as condições para ganhar as eleições na Madeira. Houve até momentos em que andavam ali meio desequilibrados e dava a ideia que até poderia não ganhar. E numa eleição pode não ganhar, não é lógico. Mas eu acho que o PSD, e tenho ido lá, ainda agora vou lá outra vez, e aquilo que percebo-me dessa evolução, eu penso que o PSD tem todas as condições para ganhar, e tem todas as condições para ganhar conseguindo a governação sozinho. Como é agora, neste momento. Voltando às legislativas de outubro, sabemos que não gosta de sondagens, mas vamos ser realistas. As últimas sondagens, portanto, dão 21% a da Pitagórica, 24% a da Eurosondagem, 23% da Aximás. Ainda acredita que consegue ganhar? Se eu não acreditasse que conseguisse ganhar, o que é que eu estava aqui a fazer, não é? Não estava aqui a fazer nada. Obviamente, repare, vamos lá ver uma coisa. Há sondagens bem feitas, há sondagens mal feitas, há sondagens feitas por encomenda, há tudo. Mas nenhuma delas lhe dá há tudo como na farmácia, como um valor muito dizer, acima dos 20%. E nós que andamos nesta coisa percebemos quando elas são bem feitas, e depois podem acertar ou não, percebemos quando elas são feitas de qualquer maneira e percebemos quando elas são encomendadas. São para produzir um dado efeito, não é? Para desmoralizar ou para moralizar, não é? Se é pelo outro lado, por exemplo, é para desmoralizar. Se é para o nosso lado, é para moralizar. Eu, esse jogo, não gosto desse jogo. E a primeira vez que eu fui a uma eleição com sondagens, fui andando em eleições aqui, acolá e tal, para as associações de estudantes, e um dia fui candidato à Câmara do Porto uma vez. A primeira sondagem dava 13%. E depois puxei, e o melhor que consegui foi 19%. E depois, no dia das eleições, tive 44%. Acha que é isso que vai acontecer? Pronto. É possível que aconteça na eleição seguinte, a mesma coisa. Ia perder. Aí também já não me davam 19, mas ia perder. Ganhei e subi a votação e tive maioria absoluta. Só da terceira vez, já não me lembro se andava mais equilibrado ou não, mas aí é que as sondagens todas diziam que eu ia ganhar. Lá à distância já não me lembro se foi maior ou menor. Quer dizer, eu subi, mas já não sei o que é que diziam as sondagens. Portanto, vamos lá ver. As sondagens que vão saindo, seja para esta eleição, seja para qualquer eleição, há sempre a possibilidade de alguém, não é, ao fim de muitos meses, dizer que acertou. Porque são tantas. A questão aqui é a tendência, é uma norma que se tem verificado, não é tanto os valores concretos. Mas eu não... Mesmo assim desvaloriza. As sondagens desvalorizam, como é evidente, nem vejo outra forma de o fazer. Agora, o efeito que as sondagens têm, isso, vamos ser realistas, é justamente de aumentar a confiança em quem vem à frente e, relativamente àqueles que vêm atrás, procurar reduzir o ânimo das pessoas. E, portanto, a minha principal tarefa... a minha principal tarefa é puxar pelo ânimo das pessoas e dizer que quanto às eleições não são as sondagens... Mas sente que esse ânimo está a diminuir à sua volta ou tem conseguido... Não, à minha volta não está a diminuir, mas em 10 milhões de portugueses admito que sim. Isso pode complicar o resultado eleitoral. Não sei se complica o resultado, mas naturalmente que exige mais
quer da pré-campanha, quer da campanha eleitoral. Uma última pergunta. Só estava aqui a responder o politicamente correto, estou-lhe a ser sincero, sabemos que é assim, não é? Enfim, estamos aqui na reta final desta conversa. Há uma questão que nunca chegou a esclarecer publicamente. Porquê que Castro Almeida saiu da direção do PSD? Já nos pode revelar isso ou ainda não? Tenho de lhe perguntar a ele, não sou eu que vou dizer em público isso. Mas foi assim tão grave que obriga a este segredo? Não. É uma coisa tão grave que não se pode falar disso. Não tem gravidade nenhuma. Agora, não tem gravidade nenhuma. Não acha agora, que deve isso aos militantes e aos eleitores do PSD explicar o que é que se passa? Tem um vice-presidente seu que se vai embora. Não tem gravidade nenhuma. Agora, é uma questão do foro interno do PSD, particularmente da direção do PSD, não é para estar a debater. E se existe num partido o foro interno, se existe... As pessoas não têm que perceber porque é que um vice-presidente seu se vai embora a semanas das eleições. Não, ele disse o que disse em público, foi o que ele me disse a mim, mas não é para estar eu aqui a repetir e a rebater, não vou rebater. Não. Então, como deve calcular, concordar não concordo. Agora não me compete a mim estar aqui em público a... Ficou desiludido com... Não interessa isso. Bom, então, última pergunta, temos mesmo que fechar. Não querendo contribuir para o desânimo, vamos imaginar que as coisas não correm muito bem. Qual é, na sua cabeça, a sua linha que faz com que deixe de ter condições para continuar como líder do PSD depois de uma derrota eleitoral? É qual? Se o PS é uma maioria absoluta, aí tem mesmo que sair? Ou basta uma derrota mesmo por pouquinho e tem que sair? Aqui o politicamente correto equivale àquilo que eu penso mesmo. Eu estou numa dada tarefa. Fui eleito para exercer essa tarefa por 2 anos, não é? Pronto. E, portanto, nesse caminho de 2 anos tenho 2 atos eleitorais, 2, mais a Madeira, pronto, mais distante, mas também. Pronto. Vou cumprir isso. Quando eu chegar ao fim do mandato, pronto, vamos admitir que o impacto de 6 de outubro é de tal ordem que posso considerar que o balanço feito a 8 ou 9 ou 10 de outubro não é muito diferente de feito a 10 de janeiro, não é? Como é lógico. Pronto. Nessa altura, eu vejo a situação. Agora, tenho de estar apostado, concentrar-me naquilo e fazer o melhor possível. E ganhar se possível. Sim, mas admite sair no dia seguinte às eleições se achar que... Admito tudo e mais alguma coisa, mas não é para pensar agora. Repare, o politicamente correto, aquilo que aqui se costuma dizer, não é? Eu venho lá, não percebo nada disto e tal, vocês é que sabem, eu ando aqui a aprender, e, portanto, mas eu sou o politicamente correto. Portanto, eu vou ganhar, isso nem coloco. E sim, é assim que vocês gostam que eu respondo. Eu vou ganhar e nem se admite outra coisa. Não vou dizer isso porque isso não é assim. Será se vou ganhar? Ninguém sabe se vai ganhar ou vai perder. Agora, posso lhe dizer uma coisa que é verdade. Neste momento, a minha preocupação é ir para a eleição, fazer o melhor possível e o melhor possível é ganhar. Se não for assim, logo se vê. Agora concentro-me nisso, que é isso que eu devo concentrar. Certo. Rui Rio, obrigado. Foi uma emissão especial do Sob Escuta, o programa de grande entrevista da Rádio Observador. Hoje com o Presidente do PSD. Voltamos para a semana. Até lá.